Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra tremenda se encontra em 1 Coríntios 2, 9. Presta atenção, abre o seu coração nessa manhã. Deixe Deus falar com você agora em nome de Jesus. A Bíblia diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está, ou seja, aqui o Espírito humano? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu vou repetir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual é o tema hoje que nós escolhemos para trazer como palavra de Deus para o seu coração? O tema hoje é a bênção do viver no Espírito, a bênção de viver no Espírito. Será que é possível vivermos no Espírito? Será que Deus quer nos desafiar a isso? Irmão, a cada manhã você é desafiado por Deus a viver no Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. E esta é uma vida de vitória, uma vida de poder, uma vida de milagres, uma vida do sobrenatural acontecendo na sua vida. Primeiro princípio que nós aprendemos através desse lindo texto bíblico é que Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Quando a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqui está falando que Deus tem grandes coisas para você, querido. Sabe, gere uma expectativa no seu coração dos grandes feitos do Senhor na vida dos seus filhos, na vida daqueles que querem experimentar a graça e a glória de Deus. É claro que hoje temos apenas um vislumbre, da glória que há de ser revelada lá no céu. Mas já podemos experimentar um pedacinho do céu na terra, a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, os céus beijando a terra, hoje, aqui, agora. Então crie uma expectativa poderosa das grandes coisas que o Senhor pode fazer na sua vida. Bênçãos, promessas, milagres, maravilhas, curas sobrenaturais, portas se abrindo, prosperidade, bênção do Senhor sobre você, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como é que nós vamos saber se nós amamos a Deus ou não? Nós precisamos de duas coisas: fé e obediência. Fé é confiança. Quem confia entrega, quem entrega descansa no Senhor. Confia na obra de Jesus e naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Confia sua vida nas mãos de Deus. E obediência é obedecer a palavra de Deus, os princípios e valores cristãos, aquilo que Deus revela na sua palavra para a bênção na nossa vida. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E se nós amamos a Deus, experimentaremos o melhor de Deus, grandes coisas de Deus na nossa vida. Segundo princípio que nós aprendemos: viver no Espírito é a chave para uma vida abençoada. Vou repetir: viver no Espírito é a chave para uma vida abençoada. O que é isso, pastor? É viver no sobrenatural, na dimensão sobrenatural de Deus, na dimensão onde o impossível se torna
possível para você. Ontem mesmo eu escrevi no Instagram, né? Que para nós não interessa o impossível, porque o impossível é uma coisa que Deus não sabe o que é. Então, se nós somos cuidados por Deus, Deus vai cuidar do impossível. E o possível, aquilo que cabe a nós, as nossas responsabilidades, nós iremos fazer. Viver no Espírito é viver conectado, sintonizado, uma sintonia fina, uma conexão com o céu, com Deus, debaixo da sua unção, debaixo do seu Espírito. É viver direcionado pelo Espírito Santo, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, é o que diz Romanos 8,16. Romanos 8,16 fala, mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então, se deixe ser direcionado pelo Espírito Santo, se deixe ser movido pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo guie o seu dia hoje e todos os dias da sua vida. E aí então você será capaz, como nós lemos no texto, de discernir muitas coisas, as coisas ocultas, as motivações que estão por detrás dos corações, os interesses às vezes escusos diante das situações da vida, as ciladas do inimigo, nós vamos discernir, as estratégias de Satanás e das pessoas às vezes tentando nos manipular, tentando nos usar de maneira indevida. Nós vamos ter discernimento se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você também será capaz de conhecer o que, pastor? Conhecer as profundezas de Deus. Você vai estar arraigado no seu amor, você vai ter profundidade nas coisas de Deus, vai conhecer grandes mistérios de Deus, a mente de Cristo, o coração de Deus será revelado a você na medida em que você viver no Espírito, e você será capaz de discernir entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é injusto e aquilo que é justo, tudo isso pela direção e a governança do Espírito de Deus através da sua vida. Esse Espírito, amados, ele provém de Deus, é Deus quem provê o seu Espírito sobre nós. Ele é o selo, é a garantia da promessa, da herança, de que um dia nós subiremos com ele e reinaremos com ele em graça e glória no lar celestial. É a sua herança, é a herança de Deus em nós, é o Espírito Santo, é uma questão de sobrevivência, principalmente nos tempos difíceis em que estamos vivendo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí sim, você será iluminado na leitura da palavra, no seu dia a dia, nas escolhas que você faz. Você vai ter uma mente espiritual, um mestre espiritual vai estar dentro de você, e esse mestre é o Espírito Santo de Deus. Você saberá também comparar as coisas espirituais com as coisas naturais desse mundo, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do homem, aquilo que vem de Satanás e dos demônios, aquilo que está na palavra, aquilo que é contrário à palavra, aquilo que exalta o Senhor ou aquilo que infla o ego e exalta os homens. Tudo isso só é possível se vivermos debaixo do Espírito Santo de Deus, direcionados e governados por Deus. Por quê? Porque viver no Espírito é a chave de uma vida vitoriosa. E primeiro princípio que nós aprendemos, Deus tem grandes coisas para vocês. E o terceiro e último princípio que nós vamos aprender hoje é que viver no Espírito é caminhar rumo à glória eterna. Viver no Espírito é caminhar rumo à glória eterna. Além das bênçãos que nós recebemos de Deus, nessa terra nós estamos a caminho da Canaã espiritual, da Canaã de Deus, do lar celestial, ou seja, temos bênçãos ainda maiores no céu que Deus tem preparado para nós. João 14 diz, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou subir para vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Ou seja, lá no céu, nós teremos bênçãos ainda maiores. Então não fique perturbado, não fique agoniado, não fique ansioso. Confie em Deus, confie o teu futuro no Senhor, a tua vida na direção de Deus. Porque para o homem natural já é diferente. Para ele tudo é tolice. As coisas de Deus são loucura. Esse negócio de santidade, consagração, vida piedosa, para o homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, aquele que não tem uma aliança com Deus, aquele que não tem o Espírito Santo, isso é loucura. Mas para nós que somos crentes, que somos governados pelo Espírito, tudo isso que nós estamos falando
é sabedoria de Deus, é viver uma vida que agrada a Deus e nos conduz à vida eterna que Ele preparou para nós. Lembre-se disso, o homem espiritual, ele enxerga as coisas do ponto de vista de Deus, ele examina tudo, ele julga tudo corretamente, com o filtro da palavra. Ele não julga as pessoas de maneira temerária, não, ele julga a partir da Bíblia Sagrada. O homem espiritual, por ninguém é julgado, porque ele anda na linha, ele faz aquilo que é certo, o Espírito Santo está com ele, ele dá bom testemunho, ele tem zelo por Deus, ou seja, Deus nos desafia todos os dias a vivermos essa vida espiritual, efetiva e real. Será que você está disposto a viver numa vida governada pelo Espírito Santo? Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Desenvolva uma vida espiritual através das disciplinas espirituais. Leitura da palavra, jejum, oração, adoração, comunhão com os irmãos, serviço aos santos. São as 6 disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver para vivermos uma vida espiritual real e poderosa no Senhor. Glória a Deus! Então, qual foi os 3 princípios que nós aprendemos hoje? Primeiro, Deus tem grandes coisas para você. Segundo princípio, viver no Espírito é a chave para uma vida abençoada. E o terceiro princípio que aprendemos hoje, viver no Espírito é caminhar rumo à glória eterna. Glória eterna, irmão, não é ganhar Libertadores, não, né? Até o lema da Libertadores era rumo à glória eterna. Não, irmão, viver rumo à glória eterna é viver a vida no Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Que a graça de Deus te alcance nessa manhã e que a bênção do Senhor venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser conhecer nossa vida, o nosso ministério, o horário do nosso culto no domingo, o endereço, os telefones para que você entre em contato conosco, participe das nossas células. Hoje nós temos célula às 8 horas da noite. Se você quiser participar conosco, é nosso convidado. Se você quiser conhecer toda a plataforma que nós oferecemos de graça para você, cursos online grátis, artigos, vídeos, áudios, quiser ofertar também na nossa vida, tudo isso está disponível para você no nosso site casanarrocha.com, que é o nome do nosso ministério, Igreja Casa na Rocha, aqui em Umuarama, para as nações. Essa igreja está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E te convido a fazer parte desse movimento, a fazer parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Entre no site casanarrocha.com. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado, abençoado. A graça, a glória de Deus virá sobre a sua vida e as bênçãos do Senhor te alcançará. Deixa eu fechar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor dos nossos irmãos. Queremos orar pelo Ricardo Mantovani, Uriel Servante, meu amigo querido, lá no México. Que Deus abençoe esses preciosos irmãos que estão aqui conosco. O André Carlos, o Mário Siqueira, todos esses irmãos preciosos que estão conosco ouvindo essa palavra, aqueles que ouvirão logo em seguida através dos vídeos, aqueles que participam conosco, aqueles que estão de longe nos ouvindo. Ó Deus, venha com a tua glória sobre ele, que o Espírito Santo, que a glória de Deus em nós revelada, venha sobre cada coração, sobre cada vida, capacitando, abençoando, derramando riquezas insondáveis do Senhor. A mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma vida governada pelo Espírito Santo. Ó Deus, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, prosperidade. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada um daqueles que foram movidos pelo Senhor para estarem semeando nesse ministério, na causa do reino de Deus, no evangelho de Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos, manifesta a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder. Abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos planos, sonhos, projetos. Tudo aquilo que fizermos, o Senhor seja glorificado para o louvor e glória do teu nome. Nos encha com teu Espírito, porque o teu Espírito é a nossa maior herança, é a nossa maior riqueza, é a maior glória que nós podemos ter nessa terra. Pai, nos ajuda a viver uma vida que agrade o teu coração. A vida abençoada no Espírito Santo é o que nós desejamos para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, amados. Um beijão. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que a graça e a paz de Deus venha sobre você em nome de Jesus. Se você tiver qualquer pedido de oração,
Deixe nas descrições, nós estaremos lendo, orando por você, abençoando a sua vida. E não esqueça, passa lá no nosso site, casanarrocha.com. Um abraço, Deus abençoe, amém e amém.